Já não é de hoje que a humanidade debruça-se na discussão se há ou não vida em outros planetas. Se nós estamos sozinhos no universo ou há mais vidas em outros planetas, né? Se Deus teria criado vida apenas exclusivamente na Terra, ou se os outros planetas e até a Lua também servem como habitat para outros espíritos, para outros seres. Já se discutiu há muito tempo atrás se a Terra seria o centro do universo. Essa possibilidade já foi por terra. Já se discutiu se a Terra é plana, e hoje voltou essa coisa da Terra ser plana. Bom, mas o foco de hoje é a vida em outros planetas e o que diz a doutrina espírita sobre isso. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina reencarnacionista e evolucionista, é óbvio que acredita não, tem certeza da vida em outros planetas. E até porque Jesus, o grande mestre Jesus, o grande Rabi da Galileia, nos falou lá nos evangelhos que há muitas moradas na casa do meu pai. Foi isso que ele falou. Então, sendo a Terra esse planeta de provas e expiações e ainda debutando no bem, é óbvio que não seríamos nós os únicos seres da criação. Existem espíritos e seres muito mais evoluídos que nós, né? Os que estamos habitando aqui a Terra. Mas eu queria hoje tratar da Revista Espírita na edição de 1858. Essa Revista Espírita era uma publicação do Kardec, Allan Kardec. Ele passou 10 anos publicando essa revista, a revista saía mensalmente, e aqui está o compêndio de cada ano, né? Todas as edições de 1858 estão nesse livro aqui. E assim tem outras edições, 1859, sim, essa aqui é o primeiro ano, né? Aqui nessa revista, né, ela nos traz um diálogo que Kardec teve com um espírito de Júpiter, através de um médium, né? Esse espírito que já havia habitado a Terra, desencarnou e foi habitar Júpiter. Júpiter, para quem não sabe, é um planeta bem mais evoluído que a Terra, certo? Na escala evolutiva, Júpiter é mais evoluído que a Terra. Lá, os habitantes de Júpiter já atingiram um nível de evolução maior, ou seja, tanto tecnologicamente como moralmente, tá certo? Lá o amor já se expande muito mais do que na Terra. Ao contrário de Marte, que é um planeta inferior evolutivamente à Terra, né? A evolução em Marte ainda está um pouco aquém do planeta Terra. E aí, o que nos traz aqui a Revista Espírita? Ela traz um artigo intitulado Palestras Familiares de Além-Túmulo e traz o caso do espírito Bernard Palissy, ou Palissy, Bernard Palissy. Esse artigo é de 9 de março de 1858. E ele vai descrevendo Júpiter, né? Primeiro começa realmente com essa descrição do planeta Júpiter. Antes tem uma nota do próprio Kardec, que diz o seguinte: por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter, ou seja, ele foi um oleiro que habitou a Terra no século XVI, né? Entre 1501 a 1600. As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e por intermédio de diferentes médiums. Pensamos que serão lidas com interesse, como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. Então vamos aos fatos, vamos a essa conversa. Depois dessa nota de Kardec, agora vem a comunicação, a conversa que Kardec traçou com esse espírito através de um médium. E aí Kardec faz a primeira pergunta: onde te encontraste ao deixar a Terra? Ao que o senhor Bernard Palissy, o espírito, responde: Ainda me demorei nela. E aí Kardec continua: em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e delicada. Era uma simples missão. Ele esteve na Terra como uma mulher. Essa missão durou muito
E ele falou 30 anos, ou seja, ele na sua última encarnação ele foi uma mulher e durou e teve 30 anos, viveu 30 anos na Terra. Lembraste do nome dessa mulher? Era obscuro. O espírito não respondeu. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te compensa os sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Resposta do espírito. E vamos continuando aqui com Kardec. Com que fim traçaste, pela mão do senhor Victorien Sardou, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitastes, ou onde habitas? Ele respondeu, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. E aí, ele falou aqui, Kardec falou de desenhos que esse espírito fazia pelo médium Victorien Sardou. Então, tem uma nota aqui explicando quem é o Victorien Sardou. E Victorien Sardou foi um médium psicógrafo que trabalhou com Allan Kardec. Embora não soubesse desenho, foi o instrumento para os esplêndidos quadros de cenas de outros planetas. Foi membro da Academia Francesa e um dos mais fecundos comediógrafos franceses. Bom, continuando. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasses sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Respondeu sabiamente o espírito. Aí vamos agora entrar nas questões que Kardec formula sobre o estado físico do globo. O estado físico de Júpiter em comparação com a Terra. E aí Kardec faz. Agora estamos já na questão 8. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos Campos Elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Olha só, lá em Júpiter é um clima só. A nossa varia, né? O quadro que os antigos nos deram dos Campos Elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo, do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Interessante isso. E aí Kardec e o Espírito mencionaram os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos é o paraíso, né, descrito aqui pelos nossos religiosos, sacerdotes e tal. Os Campos Elíseos era justamente o paraíso, né? Inclusive por isso que ele fala aqui, do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que faziam essa evocação de Campos Elíseos, né? Enfim. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Não, ele até já tinha falado da temperatura e Kardec voltou a perguntar, né? Era característico do Kardec, perguntar sempre alguma coisa depois, até para ver se o espírito se contradizia, né? É um pesquisador por excelência. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muita pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à Terra ou se é menos forte? Pergunta Kardec. Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Vejam só, Júpiter tem uma luz própria espiritual, né? Que emana da própria psicosfera do planeta, que emana muito mais amor. Então essa luz própria da psicosfera. Não é necessário uma luz artificial, não uma luz artificial não, uma luz de uma outra estrela, como o Sol, é necessário para esquentar a Terra. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Lógico. Lá, o estado físico dos corpos é outro. As necessidades são outras.
Então, é bem diferente. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais etérea, ou seja, mais sutil a água. Ou seja, para ele, para o espírito, a nossa água aqui é até mais grosseira, deles lá é até mais sublime, mais etérea. Kardec continua nas perguntas, agora já está na 16ª. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. Tá vendo aí? Planeta bem mais adiantado. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Se as nossas já são bonitas, imagina as deles.